E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo e tudo que o craque Miller falou do São Paulo. O Miller que falou do Luciano, falou do Oscar, falou do Zubeldia, falou sobre tudo. Eu tô trazendo aqui pra vocês. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa seu like e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos. Se inscreve, dá essa força pra esse jovem São Paulino aqui, beleza? A gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários. A gente vai analisar e comentar bastante sobre o jogo de ontem. Vai falar sobre o Luciano, sobre o Oscar, sobre 2025, muitos assuntos. Crédito, letra e texto da descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Daí, eu tava conversando aqui com o Miller e com o Zé, né? É isso que o Zubeldia falou, a motivação, aquela... Já se perdeu, então assim, no que depender do São Paulo pro Palmeiras aí, contra o Botafogo, vai estar muito difícil. E a gente até perguntou isso pro Igor Vinícius na zona mista, né, como é que ia ser jogar esse jogo contra o Botafogo, podendo ajudar o Palmeiras a ser campeão brasileiro. Enfim, é difícil, né, a gente sabe da dignidade dos jogadores do São Paulo, vão entrar, claro, para fazer o melhor lá no Rio de Janeiro. Vai ser um jogo muito difícil com o Botafogo, mas é como você bem disse, Mia, os caras já estão classificados para Libertadores do ano que vem. Clima fase de férias, né, gente? É clima de férias, Final de ano fim de a gente tá feira. cansado, né, gente? Sabe, então já foi, agora o São Paulo vai entrar lá para cumprir tabela, um jogo importante pro Botafogo, mas pro São Paulo já foi o ano. Já acabou. Agora, só em relação ali ao Luciano, né, que depois do jogo disse que não sabe se continua no São Paulo, declaração importante do Luciano. O Belmonte, o Carlos Belmonte hoje já veio aí, já conversou com o pessoal do UOL, disse que não tem nada disso não, o Luciano continua, tem contrato, é jogador importante e é um cara que é o artilheiro do São Paulo nessa temporada. Zubeldia quer ele. Pois é, o Luciano ele tá jogando fora de posição, então ele fica incomodado com isso, de jogar ali como camisa 10, como meio, ele não gosta, já disse em várias oportunidades que não é onde ele gosta de jogar e vamos ver como é que o Zubeldia vai encaixar ele no time pro ano que vem. Ali na meia ele não gosta, Miller. Nesses dois jogos, de ontem e o do Botafogo, o Zubeldia deveria, né, Michele, ser uma coisa normal, dar férias para os principais jogadores que jogaram mais na temporada, o Luiz Gustavo, o Lucas, Caleri. Antes do jogo contra o Botafogo? Antes do jogo de ontem. De ontem? Já deveria ter entrado com o banguzinho, sub-20. Tem vários bons jogadores do sub-20 do São Paulo. Já deveria ter entrado ontem já, assim. E contra o Botafogo é a mesma coisa, até porque o São Paulo já tem a vaga na pré-Libertadores. Se ganhar ou perder não vai acrescentar em nada, né? O São Paulo de ajudar ou não ajudar o Palmeiras, isso é coisa da imprensa, né? O jogador nem passa por isso, né? Então acho que o Zubeldia erra nesse ponto, né? Acho que o trabalho dele, como eu falei, é um trabalho bem mediano mesmo, né? E o Paulistão perdeu o limite. Dificilmente, se ele não conquistar o Paulista, ele vai ficar. E ele disse ali que quer 5 reforços pro ano que vem e vai meio que na contramão do que a diretoria tá pensando pro ano que vem, que é segurar, né? Não adianta, o Zé Paz. Depende de que reforço. Ô, Michele, exatamente. Ele querer não é poder. É verdade. O Belmonte falou. Até porque o São Paulo não tem dinheiro. Isso não é uma novidade. Não tem na base jogador bom pra É o que eu tô te subir? falando. O Zubeldia, ele quer 5 estrangeiros. Só que o São Paulo já tem 9 estrangeiros. Nossa, aí vai ficar a seleção, o que é isso? Não pode também. Então, quer dizer, quanto mais estrangeiro contrata, menos oportunidade tem a base. Então, e o São Paulo tem 2 garotos na base lá, realmente, o Ferreira, o Rian. São 2 jogadores preciosos. Mas o que tem que fazer com eles? Deixar já em janeiro, no profissional, convivendo e ficar o ano todo ali. Isso. O Abel faz isso muito bem com os garotos da base do Palmeiras. esse jogador, Vitor Reis, esse Reis, zagueiro, Fabinho, até o Estevão mesmo. O Endrick e o Estevão foi O Endrick foi diferente, mas esses outros jogadores que eu citei, eles já estão lá 1 ano e meio treinando. Aí quando entra no profissional, vai estrear, não tem muita dificuldade para se ambientar. Já em sabe relação ao ano que vem, em reforços, São Paulo quer a contratação do Oscar, que é um cara que foi revelado no São Paulo, jogou no Inter, estava no futebol da China durante 8 anos. Nossa. Saiu agora, né, recentemente aí, ontem, acho que anteontem, fez o último jogo dele lá pelo futebol chinês. Um cara que lá ganhava rios de dinheiro, coisa assim, de 10 milhões por mês. Mas quantos anos tem o Oscar? 33 anos. 33. E é um meia, um camisa 10. O São Paulo quer um camisa 10 pro ano que vem. É assim, tá muito no ramo do sonho ainda. Porque é um cara que ganha muito lá, que se vier para cá vai ter que se adequar a uma realidade do São Paulo. Mas a questão não é nem do de ganhar muito lá.
A questão é se ele vai jogar o futebol que tem que jogar aqui. Porque o futebol chinês é um pouco diferente. É bem diferente, então, mas assim, o futebol brasileiro também não é o suprassumo do futebol mundial. É diferente do chinês. É acima, lógico, é acima do futebol chinês. Lembra aquele Agora aqui acho que ele consegue se sobressair. Não, mas peraí, dá pra comparar. Lembra do Zizal? Com todo respeito ao Zizal aqui. Com todo respeito ao Zizal. Michele, o São Paulo, assim, tirando o Paulistão, nas outras competições, o São Paulo sai atrás dos seus concorrentes. Né? E para contratar o São Paulo, todo mundo sabe, precisa contratar o jogador de peso, aquele jogador que vem para resolver. Mas esse jogador, o São Paulo não tem dinheiro para gastar. Então, só um exemplo bem claro, bem simples. O Flamengo pagou 100 milhões de reais no De La Cruz, que é um grande jogador, que até agora não jogou tudo o que ele sabe no Flamengo. O São Paulo não tem 100 milhões para contratar um jogador do nível do De La Cruz. Então, acho que o São Paulo, nas outras competições do ano que vem, principais, ele sai atrás. Porque realmente os adversários, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, são adversários que têm mais dinheiro e estão investindo muito mais em contratações. Bom, o lateral Igor Vinícius e o técnico Luiz Ubeldia falaram sobre o último jogo do São Paulo na temporada. Se liga na tela. A partir de amanhã a gente começa a pensar no Botafogo, a gente vai lá fazer o nosso trabalho. E bom, quem for campeão é por merecimento, pelo que fez durante o ano. E não estamos aqui torcendo para nenhum ou para outro. E que quem seja campeão, a gente fez o nosso trabalho durante o ano e o nosso objetivo, que era conseguir a vaga direta para a Libertadores, a gente conseguiu. Prefiro ser un poquito más conservador porque no quiero que se me vayan lesionados, porque después pierdo el monitoreo de los jugadores y quizá me llegan el 8 de enero con molestias y ya arranco mal el año 2025. Y no nos sobra nada, no nos sobra nada. Por eso quiero que terminen bien el año. Y ahora el partido con Botafogo, tenemos que ver esa situación también. Hay jugadores como Lucas, que ha estado en casi todos los partidos, o hay jugadores que han estado en muchísimos partidos, que por ahí algunos tienen alguna molestia o acumulación de minutos, que tengo que ver cómo lo gestiono para este último partido. Ele falou do Lucas Moura também. É o Lucas Moura, né, que ele tá falando, né? Que jogou praticamente todos os jogos. Tem que também verificar como é que terminou. Mas é o que eu tô falando, Michele. Ele deveria ter feito isso a partir de ontem. Já podia ter dado, né? Uns dias, uma coisa normal. Até porque, o pai sabe, o São Paulo vai pra Florida Cup. Que dia vai? Vai dia 8 de janeiro. Ou seja, pré-temporada fica prejudicada, né? Então o que acontece? Porque o Paulistão começa o quê? 16? Dia 15 começa, mas o São Paulo já não vai, sim, né? Estreia de 26, acho que já... Isso. Quer dizer, mas mesmo assim, a pré-temporada do São Paulo vai ter que se apresentar o quê? Final do mês de agora, de dezembro, né? Para os exames, aquela coisa toda. Se apresenta 8 de janeiro, viaja. Cadê a pré-temporada? Então no Paulistão, já começa dia 16, 17... Paulistão, que é muito difícil. São Paulo adiantou os exames, né? Já fez os exames agora, e no finalzinho de novembro, agora é dezembro, já fez os exames justamente por causa disso, porque vai ser apertado. 8 apresenta, vai para os Estados Unidos, faz 2 jogos lá, volta 21, seja, já joga aqui, loucura. Os jogadores não terão um mês de férias. Bem fácil, bem simples. Não terão. E a pré-temporada? Que no mínimo a pré-temporada boa é de 15 dias. Mínimo. Para os jogadores aguentarem a temporada. Se não fizer 15 dias de pré-temporada... O que acontece? A contusão vem. Normal. Porque o jogador entra mal preparado, até ele adquirir o ritmo de jogo, nesse período aí, nesse processo, as contusões vêm a rodo. Não, foi com o time titular, perdeu. Houve o vaia, o Zubeldia, e, enfim, o ano termina de forma estranha para o São Paulo, mesmo com a Libertadores garantida e tudo mais. Arnaldo. Eu acho que essa sua alternativa de botar um time reserva, lembrando que o São Paulo a cada jogo entra com mais reservas, desde que garantiu sua classificação para a Libertadores, ontem foram -9, a cada jogo aparece mais 2 contundidos, e a gente percebe, isso não aconteceu a temporada toda com 3 competições, agora a unha encravada vira lesão, né? Na parte final, para vários jogadores. Ontem foram o Rato e o Ferreirinho, fora até do banco. Então, o time reserva... Ontem tinham vários reservas, mas aí você... Então, simbolizando, você tira o Lucas do time, tira o Rafael, e aí põe lá, pode ser o time reserva. Tirar um pouco o peso do jogo. Talvez seja a única alternativa. Agora, para o São Paulino, isso não ia mudar
em relação às perspectivas para 2025. Porque é o time do FIDIC, é o time que não vai investir, é o time, enquanto o rival está em uma outra vibe. É uma outra circunstância. E o Vessone sempre falava aqui, ninguém aqui, não é você pregando a austeridade financeira e o controle e o Vessone pregando o calote, seja o que Deus quiser. A gente está tentando entrar no cara da arquibancada. Qual tem o time mais forte hoje? Qual tem a maior perspectiva? Qual foi o investimento de um e qual a perspectiva para a próxima temporada? Isso aconteceria de qualquer forma. E acho que a comparação com o Corinthians, ela estimula essa frustração para esse final de ano. Embora a colocação do São Paulo e o ano do São Paulo tenha sido um ano completamente diferente do ano do Corinthians. O São Paulo não saiu da 6ª posição, não brigou contra o rebaixamento, jogou Libertadores e não a Sul-Americana. Passou da primeira fase Passou da primeira fase do Paulista. Enfim, ganhou um posterzinho lá da Supercopa, que o Massini fala, tal, não sei o quê. Quebrou o tabu diante do Corinthians. Não perdeu para o Corinthians. Ganhou do Corinthians depois, mas não importa. A última impressão é que fica. E mais, que fica, e aí você faz... Se o Massini está preocupado hoje de ter conseguido a classificação antecipada, ele firmou a sua posição, ao mesmo tempo, ele tem sido um pouco mais... Ele é muito bom nas entrevistas. Ele tem sido um pouco mais sincero. E ontem ele atingiu um nível de sincericídio que ele não tinha atingido até então. E a visão dele, o diagnóstico dele do São Paulo é muito preciso. O que não quer dizer que ele esteja sabendo reagir a esse diagnóstico. É uma outra discussão. Agora, que ele fala que o time do São Paulo, desmobilizado, pode perder para qualquer um? Pode. E o parâmetro é o Fortaleza, que atingiu o mesmo nível de desmobilização. O Fortaleza, que é um time do nível do São Paulo. Certo? Com menos investimento, está melhor que o São Paulo. O ano do Fortaleza é ainda melhor. Mas o Fortaleza... E assim foi com o Vojvoda o tempo todo. Ou ele joga 100%, ou ele perde para o Atlético Goianiense. O São Paulo perde para o Cuiabá. O Palmeiras não vai perder nunca do Cuiabá ou do Atlético Goianiense. Mesmo jogando mal, ele vai fazer 1-0 e vai ganhar o jogo. O São Paulo não é esse time. E o São Paulo passou por um processo de desmobilização que vai do presidente ao Gandula. E o Zubeldia fala com elegância, ele fala, todo mundo não está mais trabalhando ao máximo, inclui ele. Se o São Paulo, se o presidente está na Europa, o diretor de marketing está no Japão com o Lugano, o Josué, o Mineiro com mais 10 caras. E está pagando essa conta, hein? Então, eu não sou, né? Os clubes aproveitaram a pandemia e fecharam os CTs. Você imagina o que está acontecendo no CT de São Paulo nos últimos 15 dias? Pois é. sabe Cada assim, vez entra mais um se a no gente DM, tá lá no dia a cada vez dia. mais entra no DM, não sai do DM. Né? O Calério, que é um dos capitães nunca mais jogou, o outro não sei o quê, outro não sei o quê. Então, ninguém está trabalhando full. O São Paulo, ou está todo mundo... Se o São Paulo trabalha todo mundo full, do presidente ao Calério, dá para competir com o Botafogo. Deu trabalho. O São Paulo não perdeu o Botafogo na temporada. Se ele não está full, ele perde para o Atlético Goianiense. Esse é o São Paulo. E o diagnóstico dele está feito. Só que aí... Jogadores, né? Só que aí ele fez uma coisa que ele não tinha feito até então, numa pergunta. E para 2020, falou duas coisas bem taxativas e pontuais. Não é nenhuma aberração, mas é uma coisa de sincericídio, como eu falei, que não tinha acontecido até então. O time chegou no limite dele, que está claro para todo mundo. 2, o time precisa de 5 reforços. Ele não falou, eu não vou ficar se não vierem, falou da situação financeira, da dificuldade em conseguir, mas ele falou que para competir, do jeito que competiu esse ano, o time precisa de 5 reforços. Ele não falou que precisa do Messi, do Mbappé e nem dos reforços do Massini, do Palmeiras. O São Paulo, do Casares, ele sempre contratou, no início da temporada, mais de 5 reforços, ou 4 ou 5 reforços, que é o normal. Né? Esse ano contratou Bobadilha, Luiz Gustavo, Ferreirinha, Eric, André Silva, tudo no começo do ano. E é disso que ele está falando. Agora, se o São Paulo não for nem para isso, o São Paulo está ferrado. O São Paulo não tem time.
E dentro dessa sinceridade dele, aliás, eu assisti boa parte da coletiva, eu gostei muito das perguntas também. Muito muito boas. Perguntas. Muito boas. Teve uma outra que ele não costuma fazer, que é ficar elogiando o adversário e rival. E tem determinado momento da coletiva que ele fala, vocês viram o Palmeiras? O trabalho que o Palmeiras tem, o Santos está voltando da Série B, olha o Corinthians como tá. E ele não tinha elogiado quase rival. Ele é daqueles caras que, para não dar arma... Ele foi até o Bragantino. Ele falou, o Corinthians contratou 5 titulares no meio do ano, o Palmeiras é o trabalho sólido do futebol paulista, o Santos subiu de divisão e o Bragantino pode até cair, mas ele tem uma empresa que pode fazer um campeonato. Esse é o Campeonato Paulista. Ele está pensando na piscina do Campeonato Paulista também. Então, assim, o diagnóstico dele, ele é preciso. Agora, o que é a grande interrogação, se ele, diante desse diagnóstico, vai conseguir contribuir para o São Paulo ser melhor do que foi esse ano, o ano que vem. Não sei. E aí, em relação ao Luciano, que foi o cara do gol e que falou depois do jogo, perguntado, você vai ficar, eu não sei. Né? Ouviu o Zubeldia? Vamos lá. Ouviu o que ele falou depois do jogo? Tampoco quería dar un mensaje de que ya estaba todo terminado. O sea, tratar de seguir una coherencia de que todos los partidos son importantes, sobre todo el último partido de local. Quería presentarlo mejor para el público que asistiera. Jugamos muy mal, muy mal. La dirigencia sabe qué pienso de Luciano, Luciano sabe qué pienso de él. Que se quede Luciano no es condicionante para que no venga otro jugador. Yo estoy convencido que el equipo necesita 5 jugadores como mínimo. He hablado con la dirigencia. Entonces, para no ir con un nombre particular, como en el caso de Luciano, nosotros necesitamos refuerzo, sabemos que lo necesitamos y vamos a hacer todo lo posible para poder tenerlos pronto, porque lo que se nos viene va a ser tan difícil como lo que pasó. Tenés el Paulista, donde hay equipos que están muy bien. Corinthians ha levantado mucho a partir de 6 refuerzos que llegaron en julio. Le cambió el perfil al equipo. Palmeira, ya saben el proyecto que tienen. Santos ascendió. Y nosotros, ya te digo, somos un buen equipo, pero no somos más que eso. No somos más que eso. Somos un buen equipo que le permitió llegar sexto. Tá, e o Zubeldia dando o diagnóstico, então, que é mais ou menos o que o Arnaldo tinha falado. Sensacional, né? O que ele falou. O jeito, a leitura, né? É claro. Realista. Gostei muito do que ele falou. Sim. Entendeu? Agora, esse é um ponto, é bom que o Mancini fale sempre sobre isso, porque ele está vendo de uma certa distância. Agora, muitas vezes, o torcedor ou o dirigente, talvez, prefere um vendedor de ilusão. Não tem coisa nenhuma de futebol. Se os caras quiserem arrancar a cueca não, mas os caras problema é de vocês, os caras preferem um vendedor de ilusão muitas vezes, aí, né? Então tá, beleza. E ele não é, definitivamente ele não é. Sim, não é. Não é um técnico desse perfil. Né? Ele talvez não seja um técnico... Isso incomoda a diretoria, hein? Claro. Incomoda. Ainda mais dessa... Sim, exato. Incomoda porque a direção vai no discurso, não, nós contratamos jogador. Casares andou falando, tem uma zaga muito boa. Isso incomoda, isso incomoda. E tem uma armadilha para domingo, eu falo depois que vocês falam. Aliás, ontem ele resgatou o que eu adoro, o Diário de Lunes. Putz, nossa, que eu adoro essa. Essa é demais. Que ele quis dizer que, porque foi perguntado aquilo que eu... modestamente, para mim, estava claríssimo desde antes do jogo. Assim, por que você não tentou outra coisa, já que o jogo não valia nada, só tinha a perder? O Diário de Lunes é mais fácil e tal. E eu acho que isso foi um erro muito importante do Zubeldia, não vou deixar de fazer isso. Diário de Lunes, não O entendi. Diário de Lunes é tipo jornal de segunda-feira de obra pronta. O resultado do jogo... Tem o resultado. Aí o resultado do jogo você fácil falar. É o engenheiro de obra pronta. Mas aí ele foi mal. Então... ele errou, esse é o meu ponto. Acho que e acontece também. Eu acho que foi um erro muito grosseiro, é sério. E eu adoro o Zubeldia, quero que ele continue. Mas não estava claro que era isso.
O time já tinha, esses mesmos caras, exceção ao Lucas, que joga todo jogo com tudo, esses mesmos caras, eles já tinham dado o sinal contra o Grêmio, ou até antes. Que, cara, não, já deu. Perderam lá do Grêmio não jogando nada. Ele tá vendo no CT. Ele tá vendo. E aí ele vai e insiste com os mesmos caras. Mas... E ele, o que ele foi? Ele encomendou uma vaia. Ele encomendou um final de temporada ruim. Se ele vai com o William Gomes de titular em vez do Eric, que acho que são coisas completamente incomparáveis, né? O Eric, a gente sabe quem é o Eric. Ontem, aliás, o São Paulo tinha o lado direito do campo das más decisões. Os jogadores todos do lado direito só tomavam decisão errada, como sempre fazem. Por que não o William Gomes? Isso, para mim, não tem explicação lógica. Isso não... Será que ele não quer testar o jogador com os titulares? Opa! Você viu essa resposta? Ele Sim. traz essa resposta. O Patrick é... Não, ele respondeu exatamente com você. Eu sei disso, mas o Patrick, o Eric se aplica a isso. Sim, ele citou também. O Eric se aplica. O Eric é pior do que o William Gomes? Não é questão de ser pior, mas deixa eu só colocar o meu ponto de vista. Eu acho que você pode ter razão na sua crítica, porém, quando a gente fala, o técnico colocou 10 reservas e um goleiro, não é a mesma coisa. Para você testar um jogador, saber o potencial dele, e ele tem razão, você precisa colocar o jogador com aqueles que habitualmente jogam, para saber o desempenho dele. Mas isso se aplica a um cara, gente. Ao Patrick que vai jogar. Não se aplica ao Eric que é reserva. Não, tudo bem. Tá? Você pode pegar um cara, tá? Mas ele quer ganhar, ele é competitivo. Então, mas eu acho que... Ele quer, mas eu você acho que o que ele está falando, acho que é uma coisa... De fato, ele não dá para escalar um time alternativo. O que foi acontecendo foram os reservas se machucarem. Sim. O único titular machucado é o Caleri. O resto, sumiram todos os reservas. Michel Araújo, agora o Rato, que estava reserva, o Lisieiro. Então, o time reserva foi sumindo a possibilidade de ele escalar, né? Um time alternativo competitivo. Agora, essa simples alteração, ela atende a um clamor ingênuo da torcida, que é o menino da base, e a base acabou de ganhar e foi o menino substituído no primeiro tempo da Libertadores com o Botafogo, que aquilo é uma coisa pesada, né? O técnico substitui o jogador no final do primeiro tempo. Então existe uma ilusão em relação a esse menino, que é apenas um bom jogador, ele não é o Estevam, ele não é o Hendrick, e o Abel teve as suas, assim está de prova, várias etapas com esses jogadores fenomenais desde a base, não é o caso do William Gomes, que é um bom jogador, mas se ele faz essa troca, se ele começa com o William Gomes, ele já atende esse clamor, ele foi pouco estratégico. O William está botando o menino da base no lugar do Hélio. Esse é o meu ponto. Sim, fato, ele poderia de fato ter feito essa coisa, e acho que ele pensou mal. Talvez ele esteja pensando para domingo agora, talvez ele planeje a semana. Mas pensando, o que ele pode estar pensando para domingo agora? Colocar o William. Colocar o menino. É melhor não. O cenário do São Paulo não é ruim. Melhor não, por quê? Para domingo. Não, sim. Porque tem uma grande diferença entre o Botafogo precisar vencer e precisar empatar. Perto do Botafogo, sem mobilização é ridículo. Com mobilização ele joga. E ele não perde, talvez. Como não perdeu a temporada. Mas desse jeito, com o presidente da Europa Só tem uma coisa aí que eu acho. Que é o seguinte, perder do Botafogo de 1-0, 2-1, tá tudo bem, né? A gente vai ter que ver o jogo para ver entrega ou não entrega, porque a gente sabe, né? E não acredito que o São Paulo vai fazer isso, não acredito que esses jogadores se prestem a isso. Isso é fato para mim, consumado. 3, agora, o que não pode é tomar uma tunda do Botafogo. Porque no primeiro empate com o Mirassol vai vir os 3 resultados do Brasil nas costas dele. É isso que eu acho. Se você tomar uma goleada do Botafogo, é o que eu acho. É o que eu estou dizendo. Vai cair nas costas do treinador. É o que eu acho. Lá desculpa, só para terminar, neste paulista que o Zubeldia traçou ali. Entendeu? O Palmeiras é capaz, espero que faça isso, que coloque a maldita copinha para jogar o estadual. Eu espero, desejo que faça isso. Porque quando termina o ano e o Palmeiras ganha só o estadual, não serve
para nada. Então, acho bom a direção entender e respaldar o treinador, porque se tomar uma goleada no Botafogo, isso vai se bobear. As maritacas... Não, já voltaram ontem. Meus amigos são paulinos, sinceramente eu achei que teríamos o final do ano tranquilo e pacato, mas é o São Paulo Futebol Clube, né? As coisas se desenrolam e viram uma bola de neve de problemas do dia para noite, ainda mais com atuações pífias como a que tivemos do São Paulo contra o Juventude. Não só do São Paulo contra o Juventude, São Paulo contra o próprio Grêmio também foi uma atuação ridícula do São Paulo fora de casa. Ontem outra atuação ridícula de vários jogadores, para mim somente 4 jogadores se salvaram. O Alan Franco, que correu como sempre, o Arboleda, que também corre como sempre, o Alisson e o Lucas. De resto, os jogadores foram completamente medíocres, muito medíocres. E aí a gente tem a fala, né, do nosso querido camisa 10, Luciano, dizendo que talvez não fique, e a gente sabe do interesse do Cruzeiro, do Fernando Diniz, na contratação do Luciano. O próprio Santos já demonstrou interesse também, mas o time mais forte, com sondagens e já algumas conversas diretamente com os empresários do atleta, é o Cruzeiro. E sinceramente, eu acho que seria uma ótima para todos o Luciano sair. O São Paulo tem o péssimo hábito de se apegar demais a jogadores e não fazer o que o Palmeiras faz. O Palmeiras, ele tem que ser seguido como exemplo, porque os jogadores vão para lá, dão frutos, e quando chega a hora certa, o Palmeiras fala: obrigado, foi bom o seu trabalho, nós te pagamos, você jogou, siga o seu caminho, não iremos renovar. Ou então, quando chega uma proposta decente, acontece, eles liberam. O São Paulo tá querendo renovar com o Rafinha, que não aguenta mais jogar. Tá querendo renovar com o Luiz Gustavo, que não aguenta mais jogar. E, para mim, não pode dificultar a saída do Luciano, que já tem mais de 30 anos. Então imagine aqui, o Cruzeiro paga uma quantia razoável pro São Paulo. Razoável. Uma quantia razoável pro São Paulo. O São Paulo pode usar esse dinheiro para investir em algum meia. Não que esse dinheiro vá cobrir a contratação de algum meia. Se bem que o Oscar chega livre do mercado, né? Então, o Luciano vai pro Cruzeiro jogar de segundo atacante. O Cruzeiro ganha um segundo atacante, afinal lá o Luciano não vai jogar no meio, que o Cruzeiro tem o Matheus Henrique, que é um excelente jogador, um excelente meia, camisa 10, clássico, cara que dá assistências e que faz o time jogar. O São Paulo se livra de um dos principais problemas, que é o Luciano, e aqui não é o jogador Luciano, e sim a função Luciano, o combo Luciano. Porque você, todo mundo sabe que o Luciano, como segundo atacante, ele é o que a gente viu ontem e o que a gente vê durante a temporada. O artilheiro da temporada. Porém, o Luciano como meia também é o que a gente viu durante toda a temporada. É o jogador que tem uma assistência. O Luciano tem menos assistências que o Igor Vinícius na temporada, gente. O Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano. Então, o grande problema do São Paulo é a falta de um meia. E as laterais, obviamente. Mas se você continua com essas laterais, vamos apenas supor que o São Paulo tem essas laterais mendigas, que é o que a gente tem, mas tem um meia que consiga acionar o Lucas, que consiga acionar o Ferreirinha, que consiga acionar o Caleri ou o André Silva, qualquer um. Ontem, vocês viram, teve um lance que o Lucas pegou a bola ali na entrada da área e tinha tipo 3 jogadores na frente dele. O Lucas deu um passe debaixo da perna do jogador e deixou, acho que foi o Eric, né, ali na cara do gol, e o Eric tomou a decisão errada, como sempre. Mas é esse tipo de passe que o Luciano não consegue dar. E é desse tipo de passe que o São Paulo precisa cada vez mais. Principalmente quando joga com o André Silva. O André Silva não é o Caleri. O André Silva não é o cara que vai brigar com os zagueiros e ganhar a bola. O André Silva é o cara que precisa receber essa bola no espaço. Então a gente tem
como opções. O Luciano e agora outra coisa rapidinho que eu vou falar aqui. Cara, eu terminei de assistir o jogo do São Paulo, ainda não tinha começado os programas pra mim começar a gravar pra vocês aqui. Eu falei, vou assistir o jogo do Botafogo. Cara, parece outro esporte. O Botafogo ganhou do Internacional fora de casa, mas o Inter amassou o Botafogo, cara. E eu fico pensando assim, cara, o Internacional não tem um elenco tão superior assim ao São Paulo. Pode até ter um elenco superior ao do São Paulo e tal, algumas peças, principalmente as laterais. Tem um meia decente, né, que é o Alan Patrick. Mas assim, eu acho que o nível não é tão grande, o nível do São Paulo pro Internacional. Pode ser um nível aqui, mas não é isso aqui. E o Inter amassou o Botafogo. E o São Paulo não deu conta de dar um arroxo. Não é que o São Paulo deveria ter amassado o Juventude. Deveria. Mas o São Paulo não deu conta nem de dar um arroxo no Juventude. E o Inter amassou o Botafogo. O Botafogo ganhou, a torcida do Inter aplaudiu, viu que a atuação do Inter foi esplendorosa. Eu assisti o jogo e realmente o Inter jogou muita bola. O Botafogo teve mais sorte do que juízo. E o São Paulo fez o que fez. Aí, vamos supor aqui que o São Paulo, o diretor... Não é possível que só eu tenha essa ideia. Não, sim, sinceramente não é possível que só eu penso isso. O São Paulo vai ter um orçamento menor pro ano que vem, para investimento. Ok. Aí você vende o Luciano por um valor simbólico, não sei, vai ser barato. Mas aí você vende o Luciano, você não renova com o Rafinha e você não renova com o Luiz Gustavo. O Luciano, chutando baixo, deve receber uns 600 mil reais a mais que o Luciano renovou. Então deve... Mas eu vou chutar baixo, uns 600 mil reais. O Rafinha deve receber também por volta dessa média. 500 mil reais. Eu acho que 600 também. E o Luiz Gustavo uns 500. Aí a gente já tem 12 com 5, 17. 1 milhão e 700 mil reais, 3 jogadores de salário. Daria, se a diretoria de São Paulo fosse um pouco inteligente, pô, a gente vai liberar 3 jogadores e vai abrir 1 milhão e 700. A gente pode contratar um cara acima da média e pagar 1 milhão e meio de salário para ele. E pagar 1 milhão e 200 de salário para ele. Porque, sinceramente, o Oscar não vai vir para ganhar dinheiro no Brasil. Nenhum clube vai pagar perto do que o Oscar ganha lá. O Oscar vai vir para ficar perto da família, para voltar pro país de origem, entendeu? Vai vir para fim de carreira, 33 anos de idade. Que não seja o Oscar, pode ser outro jogador. Eu, particularmente, já pensou se o Fluminense é rebaixado? Será que o Ganso vai querer jogar a Série B? Poderia contratar o Ganso. Mas são só cogitações. O São Paulo pode contratar um meia decente se vender Luciano, se liberar Luiz Gustavo, se liberar o senhor Rafinha, que não tem mais nada para dar para o São Paulo, pegar o salário desses caras e pagar para um jogador que pode dar resultado, que pode fazer o time jogar. Não é possível que só eu sou tão visionário para imaginar uma coisa assim. E eu espero que seja o que deva acontecer e que isso aconteça. Eu espero. Porque o Luciano não dá. Não sei se a gente pode considerar fim de ciclo, mas é algo que o Zubeldia vai jogar no 4-2-3-1, não cabe o Luciano. É simples assim. Mas o Luciano fez gol ontem, o Luciano é o artilheiro do time da temporada. Ok, beleza. Assim como o gol de ontem foi inútil, o Luciano tem vários gols inúteis. Vários gols inúteis. Em jogos em que e tem muitos jogos que o São Paulo precisa menos de um atacante e mais de um meia. E o Luciano, ele é mais um atacante e menos de um meia. Esse é o grande problema do São Paulo. Em muitos jogos, principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo contra o Botafogo, em várias outras partidas, tá? O São Paulo precisava menos de um atacante, precisava de mais alguém para ajudar o Lucas, principalmente quando o Ferreirinha estava machucado, o Lucas ficou super sobrecarregado. Então, são coisas que o São Paulo tem que corrigir, que o São Paulo tem que pensar e que o São Paulo tem que fazer para a temporada de 2025. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!